Salve, atores! Nesse vídeo eu quero falar como começou a minha história, o meu trabalho com os atores que eu faço hoje em dia. Eu quero contar um pouco da minha própria história. Bom, para quem não sabe, eu sou gaúcha, eu vim para o Rio de Janeiro em 95, eu estava com 22 para 23 anos e logo que eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar com produção de elenco, como assistente de produção de elenco. Eu trabalhei 4 anos como assistente de produção, mas eu vim para o Rio de Janeiro atrás de uma carreira artística. Eu fazia teatro em Porto Alegre, eu queria fazer teatro, queria ser atriz aqui no Rio também. Só que os meus pais, eles não tinham condições de me bancar aqui, de ajudar a minha história aqui financeiramente. Então, se eu quisesse ficar aqui, eu ia precisar trabalhar, me sustentar, dar um jeito para seguir adiante. Mas isso com amor no coração, foi uma opção minha, tudo certo, tudo muito tranquilo. Mas eu precisava trabalhar. Então, logo que eu comecei a trabalhar com produção de elenco, eu trabalhava muito, mas muito. Era assim, todos os dias, quase todas as horas. Às vezes eu ia para casa para tomar um banho, dormir um pouco e voltar para trabalhar, render filmagem, virava noite, enfim. Trabalhava fora, trabalhava dentro do escritório, era bem puxado. Eu adorava, mas era bem puxado. E eu, nessa época, eu também trabalhava com pessoas muito legais do mercado, né? Com produtoras muito envolvidas no mercado. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia desenvolver o meu trabalho, eu não conseguia desenvolver o meu estudo dentro da profissão que eu queria aqui. Então, como eu trabalhava muito, eu não tinha tempo certo para fazer um curso ou para fazer uma formação. Quando eu fazia os testes, que eu estava na produção, eu também não podia fazer o teste como atriz, porque eu ia trabalhar na filmagem. Então eu não ia poder ser atriz na filmagem que eu ia trabalhar, também não dava. Eu também não podia fazer outros testes, porque eu precisava trabalhar ali, eu tinha um compromisso. Então eu também não podia fazer outros testes de outras produtoras. Era bem complicado. Eu não tinha indicações de lugares legais e eu era um pouco tímida na época. Eu tava assim, entrando no meio, não sabia direito como é que os cariocas eram, como é que as pessoas eram, enfim, era tudo assim muito novo pra mim. Até que um ator querido, André Correia, lindo, era da época do grupo do Abujamra, Fudidos Privilegiados. E ele disse: Estela, o Abujamra tá abrindo agora testes para atores que querem entrar na companhia. Você não quer fazer? E eu disse: hã? Claro que eu quero fazer, lógico. E foi muito bacana, consegui entrar na companhia. Yes! Tudo certo. E aí eu comecei a ensaiar, se eu não me engano, eu acho que foi o Casamento. Acho que foi esse espetáculo. Bom, mas a gente começou a ensaiar. Era um grupo grande, eu acho que 30 atores. Mas era maravilhoso. Eu consegui, eu não sei, Deus ajudou ali de um jeito que eu consegui estar bastante nos ensaios. Até que chegou o dia da estreia. A gente ia estrear lá no centro da cidade, 7 horas, numa quinta-feira, se eu não me engano, quinta ou sexta. E aí eu me lembro que na época eu não tinha nem celular. Eu desci no orelhão, liguei para minha chefe e falei com ela que a estreia seria tal dia, tal hora, e eu precisava estar ali no teatro pelo menos umas 5 horas e tal. E aí ela disse: não posso te liberar. E eu disse: por favor, é só pelo menos para estreia. Eu não posso te liberar, imagina. Eu vou ter que te liberar o quê? 3 horas, 4 horas da tarde? E o dia aqui tá bombando, 1000 coisas. Eu não posso te liberar, isso é irreal. E eu disse: por favor, um dia. A estreia, você sabe o que eu tô fazendo, eu tô ensaiando, eu tô aqui, eu venho. Eu não posso te liberar. Você precisa escolher. Dito isso, eu desliguei o telefone e disse: ok,
já está escolhido. Eu não tenho como me sustentar aqui, eu não posso perder o trabalho. Eu voltei para o teatro e disse que eu não estrearia, que eu iria talvez no sábado ou no domingo. As pessoas, caramba, como assim? Eu digo assim, gente, eu não posso, eu preciso trabalhar, eu tenho a vida aqui para pagar, não tem como. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, se não me falha a memória, saiu uma foto no jornal, saiu uma foto de capa de segundo caderno com a Bujanra e todos nós lá maravilhosos, sorrindo, tal. E eu mandei essa foto, essa matéria de jornal, eu mandei para os meus pais. Sabe aquela história que você faz um longa e aí você diz, uau, eu fiz um filme e tal, e você chama todo mundo para assistir e a sua cena é cortada? É a mesma sensação. Eu não fui na quinta, eu não fui na sexta, eu não fui no sábado, eu fui no domingo. E eu fui assistir a peça, eu não fui fazer, eu não quis fazer. Eu sentei na plateia e realmente essa cena tá aqui guardada. Eu sentada na plateia, teatro cheio, eu ali no meio do Dulcina, tão perto do que eu queria fazer na minha vida e tão longe, e eu fiquei ali vendo aquilo. Tudo são escolhas. E aí quando acabou, eu fui lá, voei, beijei todo mundo, gritei, realmente, ai, era tão lindo, eu queria tanto fazer também aquele espetáculo. E os atores que estavam ali, eu adorava eles, eu adoro até hoje. Tá todo mundo aí, nossa, a gente tá sempre se encontrando, sempre. A gente seguiu aí a vida cada um. Mas eu disse pra eles uma coisa, e eu disse pra mim antes, eu só ia voltar a fazer teatro quando eu pudesse ter um domínio da minha vida. Eu não ia mais viver aquela dor, porque foi uma dor tremenda, foi uma dor tremenda. E fui trabalhar, fui tocar minha vida. Eu vejo que eu comecei ali, naquele dia, sentada no Dulcina, sentada no teatro, olhando os atores ali naquela peça, eu comecei o trabalho que eu faço hoje com os atores. Porque daquele dia em diante, enquanto eu trabalhava e chegavam atores para mim, conversando, amigos ou não amigos, mas falando, caramba, é tão difícil, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, nossa, porque o mercado, porque os produtores, bababá, bababá, por quê, eu olhava e dizia assim, qual é o teu problema? O que tá te impedindo? Mas peraí, eu começava a querer ajudar, porque para mim, nada era tão limitante quanto a minha situação. Então os atores estavam em casa, morando com os pais, estavam com questões de que o produtor, o diretor, o texto, isso, aquilo, e aí eu, não, mas aí você tem que fazer isso, pensa aquilo, papapá. E aí eu o tempo todo eu ia lá e ajudava, eu começava a saber coisas, eu ajudava os atores, eu ajudava nos testes, eu ajudava, eu comecei realmente ali, eu comecei a desenvolver um apoio, um direcionamento para os atores, eu ajudava nos testes, eu dava dicas dos diretores o tempo inteiro, porque para mim, pelo amor de Deus, você tá de frente pro gol, vai, não segura, porque a minha vontade era me libertar, poder me libertar e fazer o que eu queria fazer. E eu, na minha cabeça, eu não podia fazer aquilo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar grana, eu tinha que ter uma estabilidade para os meus pais não se preocuparem. Enquanto eu não tivesse aquilo, tudo para mim era limitante, mas quando alguém vinha com alguma questão, com alguma limitação emocional, com medo, com uma insegurança, eu dava um jeito. Às vezes, mas eu não conheço ninguém lá, eu não conheço. Eu conheço! Aí eu falava, eu ajudava,
Porque assim, peraí, como assim? Tudo tem um jeito, menos eu não tinha jeito naquela época. Eu comecei ali esse meu trabalho, sabe? Foi muito de verdade. Hoje, depois que eu comecei a trabalhar com coaching, depois que eu comecei a fazer todos esses processos, eu me dei conta de assim, meu Deus do céu, eu comecei ali naquele teatro, eu voltei para casa e dali eu comecei a ajudar as pessoas. A questão é que eu me apaixonei pela profissão de produção de elenco. Eu adorei. Eu acho que essa posição, essa chance de estar num lugar que eu podia ajudar também os atores, me realizava de alguma forma. Quando eu me tornei produtora cultural, para mim veio uma questão também de realizar sonhos. Então vinham os projetos culturais, eu tinha essa coisa de realizar sonhos. Eu era muito envolvida pelos projetos e pelos atores e ajudar os atores nos testes. Então eu conversava, eu ia nos testes, eu puxava o ator, eu conversava com ele, se estava nervoso, se estava nervosa, eu dava um jeito, enfim. Eu não era uma produtora distante, eu queria ali trazer o melhor de cada um, sabe? E isso me envolveu muito, isso me gerou uma vontade de seguir, e eu me apaixonei por essa carreira. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, quando eu pude me tornar chefe, e eu pensei, é isso mesmo que eu quero? Eu disse, dentro de mim, era tudo que eu queria, eu adorava. E eu vou dizer, quem me conhece, quem é meu amigo e tal, sabe que quando eu parei de produzir elenco para me tornar coach, foi um dos lugares que mais me doeu, assim, porque deixar de produzir, né? Só que a vida é tão abençoada que aqui no meu trabalho eu penso nos atores, eu indico às vezes atores, a gente pensa em equipe, eu tô sempre aqui pensando em personagens para os atores. Eu não saí desse universo, isso é muito bacana, né? Mas voltando, quando eu me tornei chefe de departamento, eu comecei a receber material dos atores, eu comecei a levar um susto que eu não tinha percebido até então, como assistente. Eu comecei a perceber que os atores não sabiam se comunicar com os produtores, tinha um erro gravíssimo em relação a material completamente equivocado. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia apresentar aquele material, vídeo então nem pensar. Eles iam muito mal preparados para testes. Eu não sei se foi um olhar que eu virei ou se eu sempre percebi aquilo, mas como eu não era chefe e tal, eu estava ali num lugar, né, ajudando e tal, mas eu não tinha aquele lugar de chefe de departamento. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo para os atores: o trabalho do ator com o produtor de elenco é de parceria, porque a imagem que o produtor de elenco vai ter no mercado vem do elenco que ele trabalha. Então o elenco dele tem que ser um elenco de qualidade. E isso não tinha, era raríssimo. Então eu me desesperei um pouco. Aí eu liguei para uma produtora das antigas, incrível, amo, etc. Liguei para ela e disse: meu Deus, mas é assim mesmo? Sei lá, eu não tinha percebido isso. E aí ela disse: claro, Estela, imagina, relaxa, é isso aí. E eu disse: mas peraí, mas tem que avisar, tem que explicar, os atores não podem mandar qualquer coisa e tal, a gente tem que dizer como é que é, qual é o material que a gente espera deles. E aí ela disse: imagina, Estela, quem é que vai se preocupar com o ator? Relaxa, toca aí, faz o trabalho. Todo mundo viveu assim até hoje. É assim. E aí eu disse: não, não é assim. Está assim, mas pode ser mudado. Naquele dia eu sentei, eu me lembro que o meu escritório ainda era na minha casa, eu sentei e comecei a escrever um curso que era uma consultoria profissional para os atores. E lá foi um curso pioneiro, pioneiríssimo, no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. Porque eu consegui organizar todo o processo
de produção de elenco, de comportamento dos atores, de material de trabalho, de testes, de termos de compromisso, contratos, tudo. Comunicação, em publicidade, em cinema, em TV, tudo. Eu organizei completamente todas as informações e eu lancei um curso que na época eu levei para Cal, que foram grandes parceiros meus, e eu levei esse curso para lá, que se chamava O Ator no Mercado de Trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com coaching, ele se transformou em coaching profissional para atores, e agora ele se tornou o ator consciente, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje. Então, todo esse meu processo com os atores vem de um amor, vem de uma paixão de vida minha. Eu sempre tive um envolvimento muito emocional com os atores, até hoje. Quando eu encontro atores no teatro, na rua, às vezes a gente está conversando, eu não vou me privar de dar alguma dica para eles, se eu puder dar, de ajudar em alguma coisa, se eu puder, porque tá em mim isso, transcende. E uma coisa que eu aprendi também nesses processos de coaching, de trabalho, porque tudo que eu trabalho aqui, muito eu trabalhei comigo, é que o nosso propósito de vida, que é algo que transcende a nós mesmos, geralmente isso é um estudo de um psicólogo americano, geralmente está relacionado a uma dor que você teve na sua vida. E aí isso é uma cura. Quando eu soube disso, eu pensei, gente, não, imagina, não tem nada a ver. Nossa, eu adoro, eu tô feliz. Mas aí quando eu voltei a minha história lá para trás e que eu me lembro do meu trabalho, que eu queria fazer teatro, que eu não consegui, que ninguém me indicava diretores, cursos de teatro legais, profissionais que eu pudesse me envolver. Eu tive muita ajuda na minha vida, muita. Eu tive anjos quânticos, anjos de carne e osso maravilhosos. Se eu escrever aqui vai ser uma loucura. Mas eu falo de cursos mesmo. Eu não tive essas dicas, eu não tive como é que você faz um material, como é que isso, porque não existia isso no mercado. Eu trouxe isso para o mercado nessa época, eu que trouxe. E aí, nessa época, quando as pessoas diziam, imagina, quem é que vai ouvir ator, quem é que vai falar com ator, deixa, toca isso aí. Agora estão vendo que realmente precisa avisar a galera. Eu acho isso muito bacana, porque assim, eu tava certa. Então isso é maravilhoso. Eu agradeço 1000 vezes esse trabalho, porque foram sementes que eu joguei aí e as pessoas foram pegando, isso é maravilhoso. Então, perdoa esse vídeo enorme, mas eu queria muito explicar um pouco por que que eu sou assim, por que que esse trabalho é assim. Não é só o mercado, não é só você fazer uma foto, um vídeo, você ter um site bacana, você ter a tua rede social legal, uma comunicação. Não, não é só isso. Tem o emocional. Antes de tudo, tem o emocional. E você precisa olhar para ele. E esse é um trabalho que eu gosto, esse é um trabalho que eu confio, que eu acredito, que eu vejo aqui dia a dia o caminho das pessoas. Você se reconhecer as tuas forças, reconhecer os teus pontos fortes, aonde que você vai melhor, aonde que você vai mais rápido, trazer tua inteligência emocional. Enfim, eu queria dizer para vocês que a minha história começou há muito tempo atrás e ela continua e vai tocar muito tempo ainda, com a graça de Deus. Gratidão imensa pelo carinho de cada um e a gente segue firme. Até!